Começa o vídeo. Oi, gente. Oi. Estamos aqui em mais um vídeo, né? Pra contar como a gente se conheceu. E eu não recomendo vocês fazerem dessa forma, porque é perigoso. Como a gente se conhecer é perigoso, ué. Podia ter dado muito errado pra você. Por que você não vai? Ué, não. Eu não, pelo amor de Deus. A questão é o que acontece. Eu e a Carol a gente se conheceu pela internet, tá? Só que isso aí foi nos tempos que a internet não era tão maléfica assim. Obviamente que até que era, né? Tinha gente esquisita. Só que você é esquisito. É isso que você tá afirmando. Eu não disse nada, você tá afirmando. Aí o que acontece? Quando eu e a Carol a gente se conheceu pelo Facebook, na verdade. Que eu nem lembro por que a gente acabou se adicionando lá. Não, foi assim, ó. Eu estava... É que eu tava mexendo no Facebook e ainda era pelo computador que eu tava mexendo. Eu também. Aí... Não tinha celular ainda. Não, celular eu tinha, mas celular que eu tinha... Não tinha internet, não. É, no celular. Você vê que faz tanto tempo, né? Não, eu tinha um pocket pequenininho assim, O branco. meu celular era bem mais bunda ainda. Muito ruim meu celular. Eu usava só SMS só naquela época. Mas acho que não tinha WhatsApp, eu tinha. Não, também. O WhatsApp demorou. Acho que o WhatsApp foi começar, acho que 2013. Não, 2013 foi não tem se conhecer. Foi o 14 ou 15. Mais ou menos. É por aí. Eu não sei quando era. Acho que já tinha, e a gente que não tinha por causa do celular. Não era popular. Não é por causa do celular, porque o WhatsApp demorou pra ficar popular. Entendeu? O WhatsApp demorou. E eu ainda, mesmo com o WhatsApp, eu tinha amigo meu que já falava do WhatsApp e eu ainda usava o SMS e às vezes pegava o Facebook no computador pra conversar. Pelo Messenger. Porque... E a gente conversava pelo Messenger. Até que era difícil, porque era muito difícil comunicar. Eu, por exemplo, com o Daniel, a gente conversava muito pelo celular, só que a gente só usava SMS. Pegava um plano lá de SMS ilimitado e ficava conversando. Entendeu? Porque era melhor. Porque não dá pra mexer no Facebook e no celular, então... E não dá pra ficar carregando notebook pra cima e pra baixo, né? Computador, sei lá. Agora os tempos mudaram. Então, né? Eu estava de boa no Facebook. Aí tem aquela... Tinha um quadradinho assim. Tinha uma lista assim de seus amigos. Aí aqui tava... Amigos que talvez você conheça. Esse negócio ainda tem. Aparece embaixo assim. Só que aqui era no quadrinho. Uhum. Aí eu vi lá... Nem sei também porque... Fui eu que adicionei ele. Nem sei por que eu... Tava com um negócio de adicionar um monte de gente lá no Facebook. Saiu adicionando. Tá vendo como eu tô falando? A melhor forma é você evitar de fazer isso. Que era amigo de amigo, sabe? Tem amigos em comum? Tá. Aí, em comum, a gente tinha vários amigos. Nós temos, né? E em comum era a escola também. A gente estudava na mesma escola. Eu estudava de manhã e eu estudava de noite. Isso. Aí tá. Peraí. Vocês estão falando desde criança ou estão falando de outra coisa ou de comida? Que? Estão falando de criança e escola? Nós estamos contando uma história. Tá bom? Volta ao raciocínio. Volta ao raciocínio. Da mesma escola. Aí eu estava entediada, aí eu tava com aquele negócio de mandar os outros curtir minha foto. Isso aí é vergonhoso mesmo, bicho. Porque assim, uma coisa é você criar um conteúdo que vai ter uma volta monetária, né? As pessoas vão tá curtindo e a curtida vai mandar para outras pessoas e com isso você pode monetizar. Não, lá outra coisa é você pedir pra pessoa curtir só porque você quer. Tá, eu nunca fiz isso, aliás. Tá bom. Vai lá, a Carol, mesmo depois ela ficava falando, você não curtiu minha foto. Até hoje, bobear ainda você fala isso, você não curtiu minha foto. Posta lá que ama e a pessoa só olha. Igual aqueles negócios lá, se curte, se... Eu não posto nada. Eu só posto stories lá de vez em quando. Se vocês for ver lá no meu Facebook ou se não no Instagram, vocês vão ver lá que eu não posto. Eu só posto de vez em quando e o stories também. Tem época, né? Teve época que eu postava bastante stories, mas tem época que eu já não posto faz um tempo. Tá bom. Acho que o último que eu postei foi... Não faz tanto tempo. Foi no meu aniversário só. Fazia isso. Não, aí eu tinha mandado pra várias pessoas, tipo, curte a foto.
lá do chatzinho, eu tava sem nada pra fazer, a pessoa lá no Você quarto. falou muito rápido. Você, pra curtir a foto, você não tinha nada pra fazer. Isso. Aham. Aí eu mandei pro Osiris, aí daqui a pouco aparece lá a mensagem, o message lá. Ele, tá bom, vou olhar. Eu falei, você vai curtir mesmo? Aí eu vou, pô. Aí a gente você falou que tava vendo negócio de Naruto. Não é isso, não. Na hora, eu tava na casa do meu pai lá, conversando com o Glauco. A gente tava conversando, a gente tava tocando violão. Aposto que você mostrou a foto pro Glauco e ele deu risada. Foi isso mesmo. É que se vocês forem ver as fotos... Você tem essas fotos aí? Não. Ah, então. Se vocês forem ver as fotos... É que a gente... Eu achei engraçado. Tava fazendo careta. Era foto... Fazendo careta. Era a foto dos tempos de restart. Fazendo careta. Que fazia assim... Eu vou deixar bem claro novamente que tava fazendo careta, então... Careta assim com a boca. Eu não vou fazer agora não, porque... Eu achei que você ia fazer. Isso que eu vi. O que acontece? Aí eu tava com o notebook aberto ali e tava tocando violão com meu primo, né? Meu primo Glauco. E aí tava lá com o Facebook aberto e a Carol mandou essa mensagem. Aí eu fui ver as fotos que ela pediu pra ver, né? Era uma foto só, não era várias, não. Era um álbum. Era um álbum inteiro. Era. Você tem essas fotos, mas não? Daí, porque senão eu colocava no vídeo. Não, ninguém precisa ver, não. Aí o Glauco, eu e o Glauco a gente deu risada, não porque a gente não achou, a gente não deu risada da pessoa, deu risada da imagem. Da careta, porque ela foi fazer um monte de careta, achei isso esquisito. Ah, foi isso que você gostou, é? Não, eu achei engraçadinho. Ué. Só que a gente começou a conversar por isso também, né? Só por isso. Porque através, viu, gente? Mandem foto pros outros curtirem. Não façam isso. Aí pode dar em casamento. Não façam isso não, cara. Carol, isso aí eu tô falando que é perigoso, cara. Eu conheci pessoa que sofreu golpe por causa disso. A pessoa pode simplesmente aparecer. Uma coisa que eu tô falando, eu tô dando risada de nervoso, por quê? Porque é uma coisa que poderia ter dado errado. Tanto pra mim quanto pra você. Você entendeu? Então a gente tem que deixar bem claro pra não fazer isso. Bom, se você conhece uma pessoa pela internet e vai procurar saber sobre essa pessoa, é uma coisa. Por exemplo, eu conheci a Carol hoje em dia, se eu conhecesse a Carol assim pela internet, pelo Facebook, o Instagram, aí eu vejo lá que ela conhece outras pessoas em comum, aí eu vou procurar saber quem são essas pessoas em comum e vou perguntar sobre ela, entendeu? Aí assim, beleza. Mas do jeito que tava lá, eu não conhecia nenhuma pessoa em comum com você. Não tinha ninguém. Você tinha em comum. Mas eu não lembro disso. Às vezes eram pessoas que também eu nem conversava de direito também. Entendeu? Mas tinha em comum, sim. Eu não lembro. É muito tempo. 13 anos. 13 gente, 13 anos. Entendeu? Aí por isso que a gente começou a conversar pelo Facebook lá, porque ela pediu pra eu curtir as fotos, aí eu curti as fotos, daí a gente começou a conversar falando das fotos, né? Acho que alguma coisa assim, e depois a gente ficou conversando com qualquer assunto. Qualquer assunto, agora eu não lembro, não. Eu também não, faz muito tempo, a gente conversava sobre tudo. Quando a gente começa a conversar com uma pessoa assim do nada, assim, que a gente não conhece, a gente começa a arrumar assunto. A gente conversa várias coisas. Eu solteiro e ela também, a gente tinha muito o que conversar, então a gente conversava sobre bastante coisa, né? Aí a gente começou a gostar um do outro só pela internet, nem tinha se visto nem nada. Aí a gente marcou de se ver. Isso não. Mas é claro, Aí a gente marcou de se ver, né? Porque por coincidência a gente morava perto, né? Era uma outra coincidência era também. Bem perto. Mais ou menos, era um bairro próximo do outro, assim, né? Não, aí marcou de se encontrar, eu tava voltando da escola e eu desci no ponto de ônibus da escola lá. Porque como eu era vagabundo, eu estudava de noite, mas eu não trabalhava nessa época, entendeu? Ficava o dia inteiro panguando, eu acordava tarde, porque eu ia dormir tarde, ficava a tarde inteira moscando. Daí a gente marcou dela, quando ela voltasse da escola, encontrar ela num ponto lá perto da casa dela lá, e a gente ficou lá conversando e tudo, e a gente se conheceu ali, né? Aí vocês sabem, né? Você tá muito íntimo esse vídeo. Por quê? Porque sim, eu estou vendo. Não demorou muito tempo assim que a gente começou a se ver. Acho que a gente começou a namorar uns 2 semanas depois, mais ou menos. Umas 2 ou 3.
A minha família. A Carol que falou assim, você não quer namorar direito, é sério, não? Quando é que a gente vai namorar direito, que não sei o que não sei o que lá. Daí eu falei, tudo bem, vamos namorar então. Daí ela marcou de eu ir na casa dela, né, conhecer os pais dela. Aí eu fui lá, né. Mas foi tudo normal, foi tudo de boa, não tinha nada demais não, nada tenso não. Até que o pai dela falou assim, não, eu não sou dono dela, se ela escolheu é porque... Acho que alguma coisa assim, se ela escolheu porque foi uma boa escolha, porque ela que decide, entendeu? Não foi uma coisa assim de drama, não teve nenhum drama. É, que ele sempre falou que criou a gente, que é pai, assim, a gente cria o filho pro mundo. É nosso só enquanto a gente tá cuidando deles, enquanto é criança, adolescente, depois que cresce, eles vão ter a sua própria vida. É. Mas foi tudo assim... Desde então, assim, até o momento que a gente foi morar junto, a gente sempre saía junto, assim, na medida do possível, né? Até porque tinha às vezes que eu tava com meus amigos, às vezes a Carol vinha ver a família dela. Então, na medida do possível, a gente se via bastante, saía junto, e vinha conhecer a avó na outra casa, né? Então, o que acontece? Voltando ao assunto. Então, desde então que até antes da gente morar junto, a gente só namorava mesmo um na casa do outro, se via e tal, mas sempre os pais dela me trataram bem, né? A minha mãe também sempre tratou a Carol e o meu pai foi conhecer a Carol foi conhecer meu pai até bem tarde, demorou até um bocado, né? Demorou por quê? Porque meu pai mora longe. A gente morava no Campo São José, meu pai morava em Santana. Foram poucas vezes que a gente foi, demorou acho que uns meses pra gente ir lá ver ele. Quem morava no Campo São José? Não, a região, Carol, região. Sim. Tô falando da região, entendeu? Então foi tranquilo, assim, não foi tão ruim, obviamente. Você ia começar a falar, foi do seu, a gente ia, deixa eu ver, a gente ia começar a namorar em março. Não, uma maio. coisa, Não é foi março, foi uma coisa boa lá que os pais dela fizeram, foi no meu aniversário também. Mas foi no mês que a gente começou a namorar também no mês do meu aniversário, né? Basicamente. A gente começou a namorar no começo. 11 de maio. E eu faço aniversário no final do mês. Aí a Carol chamou eu pra ir na casa dela lá e fizeram um churrasco lá. Foi tipo surpresa aí, quando eu dei o presente, ele... deu uma camisa. Foi uma camisa muito bonita. Eu não tenho mais a camisa. Porque naquela época a camisa servia. Né? A gente engorda, a vida é isso aí, bichão. E também era muito jovem, né? Obviamente a gente cresce e a camisa. Os gostos mudam. Não, mas o gosto é o mesmo. A camisa do Sistema Federal. Então eu vou achar outra partida. Pode dar um monte. Eu tenho um monte de camiseta, precisa não, filho. Precisa não, tem um monte de camiseta. Não, a roupa pra sair. A roupa pra sair? Eu saio com essa roupa aqui. Aqui. Tô bonito. Roupa pra dormir, gente. Mas então, aí... Eu não saio com essa roupa que eu tô aqui. Eu posso descer ali e levar a Alice pra van, mas pra ir pegar o ônibus, os outros vão achar que nossa, quem é aquela lá? Só que aí até a gente morar junto, muita coisa aconteceu, entendeu? Teve dramas e tudo, teve muitas complicações que a gente foi levando, né? Aconteceu da Carol ir morar com a avó um tempo lá no satélite, lá no Interlagos lá também. E eu fui morar com meu pai. Teve muitos draminhas assim, né? Muita coisa. Mas de eu ter ido morar com minha avó também foi ótimo, porque daí eu arrumei o serviço e era lá no satélite, aí não gastava com passagem. Mas eu via meus pais todo final de semana. A gente começou a fazer dar certo, porque a princípio eu mesmo não achei que ia dar certo a gente continuar namorando e morando longe um do outro. Que... eu lembro que você, assim que você foi morar com seu pai, você... mas não vai dar mais certo. Não ia dar certo, porque namoro à distância é ruim. Que sei o eu ainda concordo aí com ele isso. falou isso, gente. A trouxa. A trouxa? Aí ele falou isso. Aí no outro dia eu estava lá. Não sei se foi no outro dia. Não sei, você foi lá na casa. Mas eu lembro que eu fui lá de manhã lá. E o que acontece, né? Mas é o que eu falei, e eu ainda concordo, namoro à distância não dá certo. Meu pai tentou tantas aí, deu tudo errado. Todos os namoros à distância meu pai deu errado. Bairros diferentes, não tem? Não, bairros, eu tinha morar do outro lado da cidade. Você tá entendendo? Você morava no Monte Rei, aí eu ia morar em Santana. Olha, do outro lado da cidade. E daí, agora nós estamos no Taquari. Não, mas aí, se você for sair daqui do Taquari pra ir lá pra casa da minha mãe, quanto tempo que dá? 2 horas.
Ué, se a gente faz isso pela pessoa, nada. Aí, então, foi o que a gente fez, ué. A gente fez dar certo, ué. A gente conversou e fez dar certo. A Carol, aí depois de um tempo, a Carol foi morar com a avó, né, lá no satélite. E aí o que acontece? Aí a Carol começou a trabalhar no Pizza Hut nessa época aí, não foi? Porque a época que você tentou lá no McDonald's lá deu errado também. Não, e você morava com seus pais nessa época. Do McDonald's foi em 2014. Ah, gente, o McDonald's é bom só pra você ir lá comer o lanche. Mas é pra você trabalhar lá. McDonald's é só pra consumir mesmo, porque trabalhar é ruim. Não, porque... lá eu acho que eu fiquei uns 10 dias. Porque a gerente falou assim, não, fica mais um tempo, que aí você consegue receber um dinheirinho. Aí foi o que eu fiz. Aí eu tava com 17 anos. Aí se eu completasse 18 anos lá, eu ia começar a fazer parte do fechamento, que era meia-noite. Eu fui embora. Pois é. Aí olha a diferença do Pizza Hut, porque o Pizza Hut era... Eu entrava à tarde e era até às 11, agora eu não sei até que horas que é. Ah, sei lá, também vai fazer quanto tempo, né? Mas se um lugar eu fiquei 10 dias, no Pizza Hut eu fiquei 5 anos e pouco. Eu acho que também o que foi me juntando a dificuldade de fazer dar certo nessa época aí, que eu me mudei, foi porque também o fato da época que eu fui militar, né? Porque naquela época eu tinha acabado de entrar, não tinha tempo pra mais nada. Que nessa época aí eu já tinha me formado já. Só que ainda assim não tinha tempo. Você vê, quando eu entrei lá, fiquei 2 semanas fora. Não é? Aí depois não tinha muita vida fora do quartel. No primeiro ano foi uma puxadeira de trabalho lá que é complicado lá, cara. Quando você começa soldado lá, é pesado. É serviço toda semana, você ficava fora de casa 2, 3 semanas direto, você não dormia em casa. Não dava muita atenção. Aí você se muda pra mais longe, é pior ainda, entendeu? Foi em 2014. Você entrou no seu foi em 2014, entendeu? O que foi melhorando foi pra 2016, quando a gente foi morar junto, porque 2 coisas melhoraram. Primeiro que eu fui pra barbearia, já melhorou alguma coisa. Não. Foi em 2016. Você não foi direto pra barbearia, não? Você foi, acho pra barbearia do batalhão. Ah, tá. Pra barbearia do batalhão. Lá, mas o serviço era menor. Você tava na cozinha também? Não, isso aí foi depois ainda. A cozinha foi depois? É que assim, ó, na metade de 2015, metade de 2015 até metade de 2016 eu fiquei na barbearia. Só que em 2016 que a gente foi morar junto. Sim, aí depois você foi pra cozinha. Então, por que acontece? Porque quando eu saí da companhia de infantaria lá, as coisas melhoraram um pouco, né? Saí da companhia de infantaria, fui pra barbearia, o posto de serviço era menos, então tirava menos serviço e tinha mais tempo. Nessa época eu ainda morava com meu pai, a minha irmã mudou pra um prédio. Nessa que ela foi se mudar pro prédio, aí eu olhei, que eu vi que o apartamento que ela pegou, um kitnetzinho que ela pegou com o namorado lá, o marido dela atualmente, né? É o mesmo. Eles que fala atualmente namorado. O marido dela, o Matheus, eles alugaram lá. Aí eu gostei do lugar, assim, pensei, pô, será que tem também um lugar aqui? Que eu pensei, a princípio, em morar sozinho. Por quê? Meu pai, até hoje, ele ainda mora numa casa pequena. Tem pouco espaço até pra ele. Quando eu saí da casa da minha mãe, por problemas pessoais e tal, que ela tomou algumas decisões que eu não concordava, não saí na briga nem nada, a gente só se resolveu que não ia dar certo a gente morar junto. A minha mãe foi se mudar pra uma casa, eu fui me mudar pra outra. Então, voltando aqui, aí... Você falou que a princípio você queria morar sozinho. Então, falando daquela parte lá. Então, por isso que no fim das contas fui morar com meu pai. Eu passei 1 ano morando com meu pai, foi muito bom. Só que o maior problema de lá é que eu tava ocupando muito espaço dele. Ele até falou pra mim assim que não queria que eu me mudasse pra morar sozinho. Ele falou que não por conta da Carol, nada disso, que depois quando eu fui falar pra ele já tinha decidido que ia morar com ela, mas sim porque a gente gostou de morar 1 ano junto. Eu e meu pai, a gente sempre se deu bem, muito bem, absolutamente bem, né? Eu falo que a Carol fica assim, com ciúme, que eu falo que foi o melhor ano da minha vida. Mas foi porque a gente... é coisa de doido, né? Então, daí eu morei 1 ano com meu pai, só que aí meu pai com uma casa dele pequena, às vezes ele queria, sei lá, vamos supor, aí meu pai arruma uma mulher lá, uma namorada, e eu tô lá ocupando espaço, entendeu? Então... aí eu comecei a pensar nisso muito, calhou da minha irmã arrumar lá e eu comecei a procurar, né? Conversei com o pessoal do prédio lá e eles arrumaram pra mim um lugar que eu gostei. A Carol foi se mudar sem ver.
Ela não viu o lugar antes, ela Não foi vi. conhecer no dia da mudança. É. Era ruim, não precisa falar baixo. Era ruim, ué, porque era apertado, só que era um valor que a gente conseguia pagar, né? Por que apertado? Era 2 cômodos só. Mas era só nós dois. Não, sim, mas era horrível por outros motivos, mas era O apertado. horrível era porque tinha que subir no Era assim, terraço. a gente morava no terraço, mas não a gente morava no céu aberto, não, gente. Ó, é que o lugar, tinha vários kitnets. O kitnet que a gente pegou era um pouquinho só mais caro porque era no terraço. Então a gente tinha o terraço basicamente ali pra gente, certo? Só que havia problemas, porque tinha que subir 5 lances de escada, tinha infiltração, entendeu? Ia morar um pessoal meio doido lá, sabe? Não, já morou, teve problemas, né? Teve muitos problemas, então foi meio ruim essa época aí também. Então quando eu consegui, aí eu fui falar com a Carol isso. Só que quando eu fui falar com a Carol, eu pensei muito bem, falei assim, por que em vez de eu falar pra ela que eu vou me mudar pra morar sozinho, eu não chamo ela também pra porque eu fazer tava isso? morando com a avó. Eu não falei pra Carol, eu vou me mudar pra ir morar sozinho. Eu chamei ela pra morar comigo, na verdade, porque eu já tava pensando Como nisso. você falou? Pra gente morar junto. Foi isso que eu falei. Você acha que eu vou me lembrar de coisa de 10 anos atrás? Tá maluca. E a Carol morava lá no Interlagos com a avó, né? Então o que acontece? Só que a gente não se mudou tão rápido assim, na verdade. A gente foi levantando as coisas que precisava. Então tinha coisa que a gente já tinha e tinha coisa que a gente correu atrás. Aí não demorou lá tanto. Acho que umas 2 semanas, mais ou menos também. Arrumar as coisas? É, acho que foi, né? Comprou um monte de coisa usada, tava bom. Não comprou muita coisa usada não. Acho que foi só a geladeira e o fogão. O guarda-roupa era a gente já novo tinha, e a cama eu já tinha. As únicas coisas que a gente comprou de semi-novo assim foi a geladeira e o fogão. A geladeira eu comprei no Ferro Velho dos pais do Gustavo. E o fogão eu comprei numa loja de móveis usados mesmo. Foi tudo bem baratinho e tal. Talvez tava em boas condições. Tava tudo certo, gente. Não comprou nada surrado, não. A gente morou 1 ano e meio naquele prédio lá. Morou tudo isso? 1 ano e meio. 2 anos naquele prédio. 2 anos. E depois 2018, aí a gente foi pro Campo São José, ué. Memória é essa ruim, seu. Aí o que acontece? Aí o fato, todas essas coisas que a gente contou pra você do prédio, que era fato, era ruim. Tem que ficar subindo tantas escadas. E lá não dava pra descansar, porque teve uma época que morou um pessoal lá que era muito barulhento, sabe? Aí depois teve um cara que morou lá que também, ele era meio que criminoso também. Na verdade, a minha gota d'água foi até basicamente essa, porque esse cara aí parece que era envolvido com coisa errada, com tráfico. A polícia foi, e era nosso vizinho, foi morar no terraço. Fazia barulho, o cara chegava a fazer barulho de som alto 11 da noite. Aí a polícia foi lá, arrombou o kitnet dele. Quando eu voltei pra casa, lá tava a mãe dele lá e tal. Perguntei, nossa, o que aconteceu? Aconteceu isso, blá blá blá. Aí eu falei, nossa, isso aqui tá errado. A infiltração que tinha lá, ficou mais de... Tipo, começou a ter infiltração no 6º mês. Então a gente ficou 2 anos. Até então, quando deu 2 anos assim, que eu vi todas essas coisas erradas assim, eu falei assim, não, vou procurar casa pra morar. Daí aí eu achei uma casa e só comuniquei a dona lá, né? Tanto é que quando eu falei pra ela que a gente ia mudar, ela não gostou muito. Falou, não, vamos conversar. Eu falei, não, essa conversa eu já tive já faz tempo já. Por que não arrumou infiltração então? Eu ficava falando pro zelador lá, o cara que era funcionário dela, pra ele lá olhar pra arrumar. E ele olha só como é que era. Toda vez ele fazia isso. Eu via ele e falei, pô, dá uma olhada lá pra arrumar, tem que arrumar. Aí o cara falou, não, deixa eu ver. Toda vez ele fazia isso. Ia lá, deixa eu ver. Ele olhava, tem que arrumar mesmo. E ia embora. Toda vez. Aí ela falou no telefone pra mim, não, a gente coloca vocês num outro apartamento até arrumar. Eu falei, não, olha, o que era pra arrumar era pra ter arrumado quando eu comecei a reclamar, 1 ano e meio atrás. Aí minha paciência perdeu ali, eu perdi minha paciência e a gente saiu fora. Aí a gente foi pra uma casa melhorzinha, com mais espaço, né? Tinha lá já... não era tão boa também, né? Não, mas eu tô falando que é melhor. Não era boa porque tinha muita barulheira ali e também... O nosso lugar é aqui na roça mesmo, que não porque, tem tanta assim, barulheira. Se você for analisar, a casa que a gente morou no Campo São José é muito melhor do que o kitnet lá. É muito melhor. Mas era bem fria, porque era fria porque baixo, era pra baixo. Porque assim, era uma casa única, não era... O pessoal chama de edícula. Não era edícula, era uma casa única. Só que aí... Ela não batia sol muito bem na casa, então era uma casa fria, mas tinha 4 cômodos, tinha quintal, tinha um espaço lá embaixo. Espaço tinha. Pra mim, isso aí a gente lidava tranquilamente. O negócio que o vizinho era muito barulhento também. Nossa senhora, tinha vez que era complicado. Não,
já que você tá contando aí do prédio, nessa casa aí, teve um dia, nunca vou esquecer. Eu tinha voltado do serviço tarde. Aí pra eu entrar na casa que a gente morava, Tinha o pessoal que ficava em tava frente. cheio de gente, um monte de carro. E quando as pessoas colocam o som do carro que fica muito alto. Aí quando eu fui, o nosso quarto era no fundo. Mas até isso eu já tava dormindo. Aí, pra dormir, se o nosso quarto era no fundo, a janela tremia, porque tava o som muito alto. Aquele dia foi torturante. Imagina ter que trabalhar no outro dia. Nem dormi direito naquele dia. Traumatizante. Teve vez que a gente saiu, Aí, que isso aí acho que foi até pior, porque a gente saiu pra um churrasco com um amigo nosso. Aí quando a gente tava voltando, a gente voltou, acho que era bem tarde da noite também, acho que era 1 ou 2 da manhã, mais ou menos, mas também porque era uma casa perto também, então a gente não saía a gente não costumava sair até tão tarde, só como Mas era eram casa jovens. perto. Isso aí faz muito tempo, isso aí tem bastante tempo. Hoje em dia a gente é muito mais 20, prudente. 19 anos por aí. Aí, tipo, Fazia. a gente voltando tarde da noite, assim, eu e a Carol, aí quando vai ver, a gente entra na rua de casa, a rua inteira, cheia de gente, carro, som alto, baderna, bagunça, e o centro desse fluxo aí era em frente de casa. Por quê? Porque o vizinho tava fazendo, entendeu? Aí já ligamos pra polícia várias vezes pra resolver, até o momento que eu consegui resolver com ele mesmo, que a gente foi lá e chegou no consenso dele, mesmo falar, não, quando você se sente incomodado, avisa, daí acontecia, eu começava a som alto, eu ia lá, avisava e ele abaixava, entendeu? Mas demorou muito, porque a gente ficou um bom tempo, né, sofrendo, né? Mas então o que resolveu mesmo, no fim das contas, foi a gente vir morar aqui, que aqui é mais sossegado, né? No fim das contas. A gente não veio morar por causa desses problemas, teve os motivos que a gente já contou várias vezes. A pandemia, veio os problemas financeiros, né? A gente quebrou porque a Carol saiu do trabalho dela por conta por 2 coisas, né? Primeiro que o pessoal começou a sacanear ela e ela queria muito cuidar da Alice. Cuida até hoje, aos 6 anos. Entendeu? Aí não tinha como. E o pessoal tava sacaneando, querendo mandar ela pra longe, pra trabalhar mais longe de casa ainda. Então, aí ela decidiu sair, eu apoiei e tá tudo certo. Aí, com a pandemia, a barbearia começou a afundar muito, né? Então, não tava indo muito legal, tava fechando, não tava... O que manteve mesmo a barbearia aberta até hoje foi o dono, que aí manteve as contas, só que pra ter cliente não dava. Aí a gente quebrou, né? Não teve jeito. O que aconteceu foi que a avó ajudou e chamou a gente pra vir morar pra cá, entendeu? A gente passou um mês lá na casa do pai dela, só que não deu muito certo e a gente veio pra cá. É isso aí, gente. É isso. Agora sobre a Alice e tudo, assim, a gente conta um outro vídeo, assim, quando ela nasceu, como é que foi. Que aí é outra história, tá bom, gente? Um abraço aí, espero que tenham gostado, gente. tá? Comenta aí o que vocês acharam da nossa história. Mas aí não contou do cinema. É outro vídeo. Tchau, gente. Até mais.